Oi, pessoal. Então, como vocês estão? Hoje esse vídeo é um videozinho simples, mas só para a gente reforçar a questão de medidas de associação usando o GAMOV. Então, vou ensinar vocês a calcularem um risco relativo, um odds ratio, tudo usando o GAMOV, perfeito? Então, aqui eu já puxei um banco de dados que ele tem 5 variáveis. É um banco de dados que a gente vai utilizar para calcular tudo, né? O primeiro é uma variável tratamento, né? Se a pessoa recebeu tratamento ou placebo. O segundo é a variável morte, se morreu ou não, né? Como se fosse o desfecho desse ensaio clínico para qualquer coisa. A terceira é a variável tabagismo, se a pessoa é fumante ou não. A quarta é câncer de língua, se teve ou não câncer de língua. E a quinta é doença arterial coronariana, se desenvolveu ou não doença arterial coronariana. E todas estão codificadas de forma binária, 0 ou 1. O 0 aqui significa não. Por exemplo, tratamento 0, não recebeu tratamento, essa pessoa recebeu placebo. Morte 0, significa que está vivo. Tabagismo 0, significa que não é tabagismo. Câncer 0, significa que não desenvolveu câncer, e assim sucessivamente, perfeito? E o 1 significa sim, a pessoa tem aí o desfecho, ou recebeu ou tem a exposição de interesse. Então, para vocês calcular uma medida de associação no GAMOV, primeira coisa que vocês veem nesse quadrinho aqui, ó, frequencies, perfeito? Cliquei nele. Aí vocês veem independent samples, joia? Então, frequencies. Depois, independent samples. Clica aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é construir a tabela, né? Então, você sempre coloca na linha aquilo que você acha que é desfecho. Aliás, desculpa. Você sempre coloca na linha aquilo que é exposição, então seja o fator de risco, seja se recebeu o tratamento ou não, e sempre coloca nas colunas aquilo que é desfecho, ok? Eu vou dar uma pausa rápida aqui, porque eu vou precisar atender uma ligação, mas é coisa de 1 minuto. Pronto, perdão, voltei. E aí, como eu disse para vocês, né? Vocês vão sempre colocar nas linhas aquilo que vocês consideram exposição e nas colunas aquilo que vocês consideram desfecho. Então, vamos pensar que a gente fez um estudo de coorte e quer saber se o tabagismo está associado, né, ao risco de doença arterial coronariana. Então, percebam que nas linhas eu coloco a exposição, no caso, o tabagismo, e ele dividiu aqui tabagismo em não sim, e coloco nas colunas a exposição, o desfecho, perdão, que é doença arterial coronariana. Ele dividiu aqui não sim. E aqui você já vê uma coisa que não é o correto, né? Toda vez que a gente quiser pedir para calcular um risco relativo, um odds ratio, enfim, uma medida de associação, a padronização da tabela é o inverso. A gente tem que fazer uma tabela que seja sim, sim, não, não, porque senão ele vai calcular, na verdade, o risco relativo de quem não é tabagista não ter doença arterial coronariana. Não é bem isso que a gente quer. E o GAMOV, se você não disser para ele qual é a ordem correta, ele vai botar por ordem alfabética, ou no caso aqui que são números, por ordem numérica, né? Então, ele, por padrão, né, por programação, ele coloca o 0 antes do 1. Ele vai colocar o 0 primeiro sempre. Se você tivesse no português não sim, como não, por ordem alfabética vem antes do sim, o não vinha primeiro. Então, a gente tem que ir lá nele e colocar e dizer qual a ordem que a gente quer que as variáveis apareçam. Então, eu vou tirar daqui e vou aqui, ó, clicar agora onde tem variables. Vão aparecer todas as variáveis. Eu vou clicar, por exemplo, em tratamento. Dou 2 cliques. Cliquei 2 vezes.
E tá vendo que apareceu essa tela aqui, e aqui ele coloca levels, 0 e 1. E aí, para eu dizer que eu quero que 1 venha primeiro, eu vou clicar no 1 e botar 1 para cima. Depois que eu fiz isso, agora a ordem que vai aparecer é o 1 primeiro e o 0 depois. Perfeito? A mesma coisa, eu vou em morte, clico 2 vezes, levels. Tá vendo que ele coloca aqui 0 e 1? Eu vou clicar no 1 e botar para cima. Perfeito? Agora sim, ele está padronizado em 1 e 0. Mesma coisa, eu vou em tabagismo. Levels, 0 e 1. Aí eu vou clicar no 1 e botar 1 para cima, dizendo que eu quero que 1 venha primeiro. Apareça primeiro. Senão, eu vou ficar me lascando na tabela. Então, toda vez que você for pedir um odds ratio, um risco relativo em qualquer software estatístico que você tiver, olhe como o software vai calcular ou vai planilhar os seus dados, qual a ordem que ele vai colocar como preferencial, porque nessa planilha é fundamental que o sim, né, na tabela seja sempre sim, sim. Câncer de língua, a mesma coisa, eu clico no 1 e boto aqui. E doença arterial coronariana, eu clico no 1 e boto aqui. Teoricamente, eu fiz tudo isso, eu clico aqui para voltar. E clico aqui em análises. E agora eu vou lá para frequencies. Escolho independent samples. E aí eu vou planilhar novamente se no estudo de coorte tabagismo está associada à doença arterial coronariana. Perfeito? Aí olha como ele já planilhou. Sim, não. Tabagismo, sim. Tabagismo, não. Doença arterial coronariana, sim. Doença arterial coronariana, não. Tá? E aí sim a tabela adequada para a gente calcular de forma correta as medidas de associação. Uma vez que eu planilhei, eu venho aqui em Statistics. No caso, eu quero as medidas de associação, perfeito? Ó. Aqui ele está como Comparative Measures, né, medidas comparativas. Eu não quero nenhum teste de hipótese. Veja que, por padrão, ele vem aqui clicado um Q quadrado. Nesse momento, não é o meu objetivo clicar o Q quadrado. Eu quero apenas saber as medidas de associação. Como eu supus que eu estou no estudo de coorte, as duas grandes medidas de associação que eu vou ter é o risco relativo e o risco atribuível, que é a diferença de proporções, que aqui no caso ele coloca difference in proportions. Perfeito? E aí percebam que o risco relativo do tabagismo, da doença arterial coronariana, nesse estudo, de forma engraçada, foi de 1,60. Deixa eu começar só com risco relativo, foi 1,60, ou seja, nessa nossa amostra, o fato de você ser tabagista aumenta o risco em 1,6 de você desenvolver doença arterial coronariana, ou aumenta em 60% o risco, né? Se a gente tirar o 1 daqui, fica o 0,60, aumenta em 60%. E toda vez a gente tem que olhar um intervalo de confiança. Percebam que aquele já vem padronizado para calcular um intervalo de confiança, normalmente de 95%, e ele vem padronizado para comparar as linhas, que é o que nos interessa, tá? Que as linhas é onde estão a exposição. Então, esse compare rows vocês não mexem e deixa aqui no intervalo de confiança de 95%. Então, perceba que o intervalo de confiança ele vai de 1,23 a 2,08. O 1, que seria a nulidade, está para cá, ó. Esse intervalo de confiança não passa pelo 1. Na pior das hipóteses, com 95% de confiança, o tabagismo aumenta em 23% o risco de desenvolver doença arterial coronariana, e em outro cenário ele pode aumentar em até 108%. Mas o fato é que, como o intervalo de confiança não cruza 1, você assume não só que o tabagismo é fator de risco para a doença arterial coronariana, como você pode tranquilamente dizer que esse resultado tem significância estatística.
Perfeito? Você não precisa de nenhum teste de hipótese, nenhum p-valor para isso. O próprio intervalo de confiança, ele é suficiente. Agora eu quero ver o risco atribuível. Eu vou aqui e clico Difference in Proportions. E o risco atribuível deu 24,4%. O que isso quer dizer? Que se eu, dos tantos casos, né, que apareceram no grupo, como é que se diz? No grupo exposto de tabagismo, um incremento de 24% deveu-se apenas ao fato do paciente fumar. Porque o grupo não exposto, e aí eu vou botar aqui em céus e vou pedir para ele mostrar as porcentagens das linhas que me interessam. Perfeito? Perceba aqui que no grupo tabagismo, 64% tiveram o desfecho. E no grupo que não era tabagista, 40,6%. Significa que se você não fumasse, ainda você esperaria que as pessoas que estão no grupo tabagismo, 40% delas tivesse desenvolvido a doença arterial coronariana. Mas, como elas fumam, 24,4% a mais de casos de doença arterial coronariana foram responsáveis devido ao tabagismo. Né? Então, do ponto de vista prático, qual foi o impacto do tabagismo nesse grupo em desenvolver doença arterial coronariana? Percebam que no grupo 0, que é o grupo que não está exposto, mesmo se você não fuma, você ainda teve um número importante de casos de doença arterial coronariana, 40%, 40,6%. Não é tão pouco. Mas no grupo que fumou, você teve 64,9%. Essa diferença é o que a gente chama de risco atribuível, de 24,4%, é o impacto real da sua exposição no desfecho. Né? Quer dizer, o fato de fumar incrementou em 24,4% a incidência de doença arterial coronariana nesse grupo. Aí, se você quiser fazer uma conta bem mais interessante, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar o 0,244 e dividir pelo total, que é 0,649. Ou seja, de todos os casos, de 100% de casos de doença arterial coronariana no grupo dos expostos, o tabagismo influenciou com quantos por cento disso? E se a gente for aqui numa calculadora simples, que eu estou fazendo aqui no celular agora, se eu botar 0,244 dividir por 0,649, isso aqui vai dar 37,5%. Isso é um 5, tá, gente? Então, você pode também afirmar que o tabagismo aumentou em 37,5% a incidência de doença arterial coronariana nesse grupo. Ou você pode imaginar que se você conseguisse fazer uma campanha, alguma coisa para reduzir o tabagismo, do ponto de vista prático, para você fazer com que todas as pessoas parassem de fumar, você esperaria uma redução de 37,5% nos casos de doença arterial coronariana. E é mais ou menos assim que a gente interpreta um estudo de coorte. Né? Então, as duas principais medidas de associação vão ser sempre, deixa eu tirar agora aqui, o risco relativo e o risco atribuível. Perceba que para os dois você tem um intervalo de confiança. Se o risco relativo tiver significância estatística, o risco atribuível também vai ter, gente. Então é mais fácil ver a significância estatística no risco relativo, que é quando o intervalo de confiança não passa pelo 1. Perfeito? Então, isso é um exemplo de como vocês calculam no GEMOV, se você tiver um estudo de coorte. Agora, vamos imaginar que essa planilha ela veio de um estudo caso-controle, onde eu quis ver se o tabagismo
pode ser um fator de risco para câncer de língua. Então, nesse caso, qual é a exposição? Continua sendo o tabagismo. Perfeito? Nesse caso, qual é o desfecho? Câncer de língua. Então, eu fiz a tabelinha aqui. Percebam que continua não, joia? Mas eu estou dizendo para vocês que é um estudo caso-controle. Então, essa tabela eu posso criar de diversas formas. A tabela vai ser a mesma, mas o que eu posso calcular dela vai depender do tipo de estudo que eu estou trabalhando. Quando eu estou no estudo caso-controle, na verdade, é como se eu tivesse pego esses pacientes com câncer de língua e os controles e ido no histórico deles, ver se eles fumavam ou não. E aí, eu não tenho como calcular um risco relativo disso, porque isso não é um estudo prospectivo, isso é um estudo retrospectivo. Eita, apareceu aqui um e-mail ceboso. E aí, neste caso, eu vou calcular a única medida de associação que realmente eu posso calcular de um estudo caso-controle que faz sentido é o odds ratio. E perceba que nesse caso interessante, né, o odds ratio foi de 0,62, dando ideia até que o tabagismo é um fator de proteção do câncer de língua, né? Se a gente for pegar, daria a impressão, se eu fosse usar sem um intervalo de confiança, só o odds ratio aqui, 0,62, a impressão que dá é que o fato de você fumar é protetor para câncer de língua, no sentido de reduzir em 38%, praticamente, quase 38%, a chance, né? Aí eu estou falando de uma razão de chances, o odds ratio, a chance de você desenvolver um câncer de língua. Só que para eu saber se isso tem significância estatística ou não, eu tenho que clicar e ver o intervalo de confiança. E aí percebam que o intervalo de confiança cruza o 1, né? Ele vai de 0,37 a 1,04, ou seja, ele passa do número 1. Se ele passa do número 1, ele cruza o número 1, ele aceita dentro do intervalo de confiança que o número 1 ele seja possível de existir, o número 1, uma vez que o odds ratio é uma razão, uma divisão, né? É o odds do doente versus o odds do não doente. Se a gente imaginar que isso é igual, isso aqui seria 1. Isso eu estou assumindo que no meu intervalo de confiança o 1 pode existir, eu estou assumindo que, na verdade, essa associação pode não existir. Logo, eu posso até dizer que nessa minha amostra, o odds ratio para tabagismo foi de 0,62, sugerindo um fator de proteção, etc., porém, não teve significância estatística. Aí você pode fazer, mas, professor, a gente já sabe que o tabagismo é fator de risco. Eu fiz com certeza, né? Mas lembre-se que eu estou trabalhando com amostras, e as amostras, às vezes, elas podem vir viciadas. Eu também posso ter, da mesma forma que a gente fez com doença arterial coronariana no estudo de coorte, eu posso querer ver, né, num estudo retrospectivo, vamos imaginar agora que eu fiz um estudo retrospectivo e peguei doença arterial coronariana como desfecho, foi um estudo caso-controle, em vez de ser um estudo de coorte. Então, se eu fiz um estudo caso-controle, o que eu vou calcular desse estudo é o odds ratio. E perceba que se eu usasse essa tabela de tabagismo com doença arterial coronariana e calcular um odds ratio, deu 2,71. Qual seria a minha interpretação, né? Que o fato de você fumar aumenta em 2,71 a chance, aí não é mais o risco, que eu estou no estudo caso-controle, aumenta a chance de você desenvolver doença arterial coronariana, e perceba que isso aqui tem um intervalo de confiança que não cruza o 1, ele é bem significativo, tá? Existe significância estatística, e se você tiver no estudo de coorte, você pode calcular o odds ratio? Pode, não tem nenhum problema, mas perceba que o odds ratio, em geral, ele superestima o efeito, né? Então, se você tem no estudo de coorte, o parâmetro mais honesto é o risco relativo mesmo. Olha o risco relativo aqui, 1,6, um aumento de 60% no risco. Se você for usar o odds ratio, você vai ver que é um aumento de 171% na chance, né? Então, o odds ratio ele sempre superestima. Por isso que se você tiver no estudo de coorte, o dado a ser calculado é o
risco relativo. Entretanto, no estudo caso-controle, você não consegue calcular um risco relativo. Agora, vamos supor que a gente fez um ensaio clínico onde a exposição é se o paciente recebeu tratamento ou não, e o desfecho é morte. Então, teria essa tabela aqui, ó. Recebeu tratamento e morreu, recebeu tratamento e não morreu, não recebeu tratamento e morreu, não recebeu tratamento e não morreu, tá? E aí nós vamos, num estudo do tipo de intervenção ensaio clínico, nós temos duas grandes medidas de associação, e a primeira delas é um risco relativo, perfeito? Uma vez que eu vou ver a incidência do desfecho depois que eu randomizar ou não os pacientes no grupo de intervenção. Então, o risco relativo aqui de 1,23, isso quer dizer, inclusive, que quem recebeu o tratamento teve mais chance de morrer, né? Aumentou em 23% o risco de morrer, dando a impressão que o tratamento é até mais danoso. Porém, percebam que o intervalo de confiança cruza 1. Vai de 0,94 a 1,59. Então, não tem significância estatística esse risco relativo. Então, não posso dizer que esse tratamento é pior, nem melhor, né, do que o placebo, por exemplo, do grupo controle, seja lá qual controle você tenha utilizado. Então, não faz sentido aqui você calcular NNT, NNH, nada, porque você não teve significância estatística no risco relativo, no desfecho. Agora, vamos imaginar que nesse mesmo ensaio clínico, um outro desfecho que foi o secundário foi se o paciente teve doença arterial coronariana. Então, o desfecho primário foi morte, mas o secundário foi doença arterial coronariana. E perceba aqui o risco relativo, 2,72. Isso quer dizer que o tratamento, seja lá o que você deu, aumentou em 172%, joia, o risco da pessoa desenvolver doença arterial coronariana. Então, não foi um tratamento legal. Aparentemente, é um tratamento muito ruim. E esse risco relativo, ele teve significância estatística. Ele pode ir de 2 a 3,71. Então, realmente, o tratamento é pior. O tratamento, ele infelizmente, em vez de ele aumentar a eficácia, na verdade, ele está colaborando com o dano. Perfeito? E vamos imaginar que, na verdade, agora você fez um ensaio clínico e está vendo qualquer tratamento para câncer de língua. E aí, esse tratamento para câncer de língua tem um risco relativo de 0,98, ou seja, diminui em 2,7% o risco de você desenvolver um câncer de língua, mas, ou pelo menos de ter uma recaída do câncer de língua, dependendo de como você interprete, sem significância estatística. Vamos imaginar agora que nesse exemplo, perfeito? Que o tratamento foi pior, né, e aumentou a chance de doença arterial, o risco de doença arterial coronariana, você queira calcular um number needed to harm, o número necessário para fazer mal. Nós chamamos NNT, número necessário para tratar, quando você está lidando com um tratamento que teve uma eficácia, né, foi melhor, ou seja, um risco relativo abaixo de 0. Mas aqui, como eu estou com um tratamento que teve mais efeito adverso, aumentou, na verdade, o risco de doença arterial coronariana, a conta é a mesma, só que nós vamos chamar de NNH, número necessário para fazer mal, para dano. Para eu fazer essa conta, eu vou pedir, né, a diferença em proporções, que aqui deu 0,488, eu está 0,49, e o NNH é simplesmente você pegar 1,049. É 1 sobre 0,49. Se eu botar isso aqui na calculadora, deu 2
2,04. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 2 pacientes, né? Que a gente não tem 0,4 pacientes, então a cada 2 pacientes que você der o tratamento, você tem um terceiro, teoricamente, que você espera que desenvolva doença arterial coronariana porque você deu o tratamento. Então, basta você tratar 2 pacientes para você ver o efeito adverso se manifestar por culpa do tratamento. Então, um tratamento muito tóxico, né? Um efeito adverso muito grande, que nesse caso o efeito adverso seria a doença arterial coronariana. Todo ensaio clínico, pessoal, você tanto analisa as medidas de desfecho, como, por exemplo, de eficácia, redução da morte, redução, etc., como você também vê as medidas de toxicidade, como efeitos colaterais, alteração de transaminase e assim sucessivamente, dentro da droga que você está estudando. Então, se a gente tivesse aqui, isso fosse um trabalho real, esse tratamento que foi testado, ele com certeza não iria mais para frente, né? Esse estudo muito provavelmente seria descontinuado até por uma questão ética, né? Você está randomizando os pacientes para receber uma coisa pior do que o que você considerou aqui como grupo controle, seja placebo ou outro tratamento, que aumentou em 23%, se eu não me engano. Deixa eu botar aqui de novo o risco relativo, só para a gente ver. Não, em 172% o risco da pessoa que foi randomizada para a droga em desenvolver doença arterial coronariana, o que quer dizer um NNH, nesse caso é H, porque o efeito que eu estou discutindo é um efeito negativo, o NNH é de 0,49, desculpa, é de 2,04, o que significa que eu preciso tratar só 2 pacientes para ver o efeito adverso da droga. Essa droga, com certeza, morreria aí, esse trabalho, não ia mais para frente, ela sairia do mercado, pelo menos para esta indicação, né? Ou nesta dosagem, e aí você tem que ver se é uma dosagem maior, se o problema é na dosagem, e assim sucessivamente. Então, esse videozinho foi para ensinar vocês a calcularem as medidas de associação no JAMOV. Lembre-se que o primeiro passo é vir em frequencies, vou vir de novo. O segundo passo é, nas linhas, você botar o que você considera exposição, por exemplo, tabagismo. Nas colunas, você colocar o que você considera desfecho, vamos dar um exemplo, doença arterial coronariana. Aí você tem que saber qual é o seu estudo, se é o estudo de corte, se é o estudo de caso controle, para você pedir a medida de associação que faz sentido pedir, que você clica aqui, ó. Então, odds ratio, risco relativo ou risco atribuível, que na verdade aqui ele coloca como diferença em proporções, com o intervalo de confiança. Se você quiser ver as porcentagens na coluna, você vem aqui e pede para ver onde você quer as porcentagens. Normalmente nos interessa das linhas, que é onde a gente vai ver as incidências. Perfeito? Entretanto, para tudo isso dar certo, você cheque se sua tabela foi construída sim, sim, não, não, porque o JAMOV ele vai planilhar na tabela, né, por padrão, por ordem alfabética, ordem numérica, e se você perceber que sua tabela não ficou sim, sim, não, não, você vem aqui em Variables, clica na variável 2 vezes e ajusta para ver o que ele vai querer. Perfeito? Ou seja, nesse caso, eu já, no início desse vídeo, pedi para o Gmov botar um primeiro, que um aqui significa sim. Se você tiver num negócio que você botou SN, aí você bota para o S20 primeiro e assim sucessivamente. Perfeito, gente. É isso. Espero que tenham gostado. É uma revisão simples, mas para fortificar o que vocês já estudaram. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Foi um prazer grande e que Deus os acompanhe.